Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Mochilão, sejam bem-vindos a Phnom Penh, a capital do Camboja, esse país budista. A gente abriu o vídeo aí mostrando para vocês, todas as manhãs os monges passam por aqui. A gente já tinha visto em outros lugares também, fazem uma oração, né? Eles estão oferecendo uma bênção e recebem em troca alguns donativos que as senhoras, o pessoal em casa oferece. O objetivo desse vídeo é a gente fazer uma passagem pela história do Camboja. Muitas das coisas que eu falei, segura que a gente ainda vai contar. Hoje a gente vai contar tudo, a gente vai passear e contar tudo que a gente já aprendeu sobre esse país. Então vamos lá. Bom, e começando o nosso passeio aqui em Phnom Penh, a gente vai aproveitar para visitar alguns lugares que remetem a alguns pontos da história. Lembrando que a história começa lá no Império de Angkor. Tem todo um vídeo contando para vocês como foi a ascensão de um império budista no século XII, a partir de influências hindus. É só você visitar outro vídeo. Aqui a gente vai ter que dar um salto no tempo para começar a contar a história a partir do enfraquecimento do Império de Angkor, que a partir ali do século XIV, do século XV, começou a sofrer muitas invasões estrangeiras. Por parte do Sião, que vinha lá de Ayutthaya, por parte dos vietnamitas. Eles começaram a estar cercados por impérios mais fortes que eles nessa ocasião. Então, em 1863, a França, que já estava dominando uma parte do território do Sudeste Asiático, consegue um acordo com o rei do Império Khmer na época, para que a zona se torne um protetorado francês. O que ele raciocinou foi que talvez fosse melhor a influência dos franceses no Camboja, né, no império da época, do que as invasões constantes por parte dos vizinhos. Então a França protegia o Camboja dessas invasões, mas também trouxe uma série de influências que a gente sabe como que funciona a colonização. E uma delas está aqui diante de nós. Hoje o prédio do Mercado Central de Phnom Penh é um prédio em formato de cruz. Vocês conseguem ver os braços dele abertos. Ali do outro lado, evidentemente, tem mais, e que traz um pouco dessa influência da arquitetura francesa, da cultura francesa, do cristianismo que os franceses vão trazer para cá. Vamos visitar ele por dentro. Aqui talvez seja um bom lugar para a gente ver um pouco do mercado. A gente está chegando aqui na cúpula central dele, e aí se estende pelas laterais, um braço, outro, esse de onde a gente veio e esse aqui, formando essa cruz que define a arquitetura do lugar. O fato é que, apesar de ter sido uma colonização por acordo, ela sempre gerou muita insatisfação. O pessoal nunca gostou muito dessa influência forte que os franceses tentavam trazer para cá, dessas imposições culturais. É uma coisa até interessante pensar, né? Como houve uma resistência cultural forte. Porque quando a gente pensa, por exemplo, na América, a América se tornou países cristãos, né? Aqui continuou budista. Eu acho isso uma coisa interessante. Então, sempre houve uma crise suficiente e um desejo por independência, que vai acontecer em determinado momento. A gente vai contar no ponto seguinte. Mas foi isso que aconteceu. O Camboja se preservou como um país budista. Então, além de arquitetura de cruz, a maior parte dos monumentos também remete a essa religião, como essa estupa que a gente tem aqui, que é um dos cartões postais da cidade. Ela está estampada por dragões, né? São esses protetores, né? Essas sentinelas que geralmente ficam diante de monumentos. E uma coisa bonitinha aqui, né? Tem esse reloginho de flores, que no caso está sem flores agora, mas que dá uma embelezada no lugar. E depois de séculos de resistência, movimentos pela liberdade, movimentos separatistas, em 1953 o Camboja finalmente conseguiu se tornar independente da França. Hoje isso é celebrado inclusive em um dos monumentos da cidade que está aqui diante de mim. Deixa eu virar a câmera para vocês. Esse é o monumento pela independência. Tá aí ele bem bonitão diante da bandeira do Camboja, que agora deu uma murchadinha ali.
Logo após a independência, o Camboja vai se tornar uma monarquia constitucional, né? Vai subir ao trono. Na verdade, ele já era rei do Camboja, mas ele não tinha poder porque, no final das contas, quem comandava eram os franceses. Agora, de fato, o Camboja tinha um rei que comandava o país, que vai ser esse camarada que tá aqui. Já já eu vou mostrar ele para vocês. Ele é o Norodom Sihanouk, tá? Um líder muito popular. Vou comentar um pouco sobre a história dele. Só avisando que Norodom é um nome monástico, é o nome dessa dinastia. Então todos os membros dessa dinastia vão se chamar Norodom alguma coisa. Ele é o Norodom Sihanouk e o atual rei, que é o filho dele, é Norodom Sihamoni. Mas ele vai enfrentar desafios muito grandes no seu reinado, que vão acabar influenciando aí na história do Camboja. Aí o nosso amigo Norodom Sihanouk, Sua Majestade, e ó, ele morreu dia 15 de outubro de 2012, prestes, olha só, faltava 2 semanas para ele completar 100 anos de vida. Interessante, né? Isso é uma coisa que eu vou mencionar no final aqui da história. Mas um detalhe é que, como líder do povo, ele não quis abraçar as causas que eram fundamentais naquele momento do mundo, que era a Guerra Fria, né? 1953 foi quando o Camboja se tornou livre. Logo, logo estoura a Guerra do Vietnã, que tá aqui do lado, influenciando demais todo o povo. Muita tentativa de influência da União Soviética, da China, dos Estados Unidos. E ele não quis se aliar a nenhum lado. Até que ele começou a sentir o Camboja um pouco isolado diplomaticamente e abriu alguns diálogos com a China, que é quem poderia de fato oferecer mais vantagens para o Camboja. O detalhe é que, ao conversar com a China, você pode criar uma insatisfação nos Estados Unidos e os Estados Unidos te atacar. Mas se aliar aos Estados Unidos não valia de nada. O que os Estados Unidos faz a favor de um país? Ele pode fazer contra. Então ele começa a ter alguns diálogos com a China que vão acabar culminando numa influência dos Estados Unidos aqui, que já estava atacando o Vietnã, já tinha, né, passado aí pela Guerra do Vietnã. Numa dessas viagens à China, aqui em Phnom Penh, invadem o Palácio Real e é dado um golpe militar. Um golpe exatamente igual ao que aconteceu no Brasil, com uma temática anticomunista, para exercer a influência dos Estados Unidos aqui e impedir que avançasse de alguma maneira os interesses da China ou dos Estados Unidos sobre o território cambojano. Bom, gente, dia novo por aqui. Hoje a gente vai fazer um passeio talvez dos mais pesados, não só do Camboja, mas de qualquer lugar. A sequência da história que eu vinha contando para vocês, que a gente não conseguiu filmar ontem, é bem pesada. A gente está aqui diante do Museu do Genocídio do Povo Cambojano. Eu vou entrar, a gente vai coletar um pouquinho de material. Eu acho que não pode fazer filmagens lá dentro. A gente não vai tratar isso aqui como uma atração turística. Isso aqui é um centro de memórias. Então é importante que a gente visite com respeito. E daqui a pouco a gente vai trazer fotos, alguma coisinha que a gente puder trazer para vocês lá de dentro. Mas aí eu conto a história do que aconteceu exatamente aqui dentro desses portões entre 75 e 79 aqui no Camboja. Aquele portão onde nós estávamos gravando preserva mais a atmosfera. Aliás, todo lugar tem um aspecto bem sinistro, né, aqui por fora, um aspecto de presídio. Mas se forem ver a estrutura, é uma estrutura de espaço público, né? Foi uma escola transformada em presídio durante o regime do Khmer Vermelho. Aqui que é a entrada de fato do museu. Bom, aqui é o ticket, a gente pagou 5 dólares por pessoa. Se você quiser com áudio, você tem que pagar 5 dólares a mais. O que aconteceu aqui foi o seguinte: temendo uma aproximação do Camboja, que sempre se manteve neutro em relação à Guerra do Vietnã, com o próprio Vietnã, com a China, com a União Soviética, os Estados Unidos em 1970 patrocinou uma ditadura militar, um golpe militar aqui, que depois o rei ascendeu ao poder um camarada chamado Lô Non, né? E aí você pode imaginar que essa ditadura militar foi quem
arrebentou com a população, mas não é verdade. Ao contrário das ditaduras que o próprio Estados Unidos, com a sua posição geopolítica sempre, né, questionável, acaba sempre exercendo, no Camboja essa ditadura militar não funcionou. Os Estados Unidos andou bombardeando o Camboja, tentou manter um controle da população, mas isso só acendeu uma insatisfação que já vinha crescente em relação à neutralidade do rei anteriormente e agora muito grande em relação aos Estados Unidos. Isso acabou alimentando grupos extremistas, a população começou a ficar do lado de grupos extremistas. E nisso sempre surge um personagem, um maluco, um cara meio maníaco, que vai ganhar notoriedade nas suas falas. Algumas semelhanças com o mundo contemporâneo podem ser traçadas. E surgiu um tal de Pol Pot, que tinha estudado em Sorbonne, tinha trazido ideias revolucionárias de lá, que vai desenvolver uma noção de um comunismo anti-americano, mas não baseado nos princípios marxistas, principalmente baseados nos princípios maoístas da China. Mao tinha uma avaliação de uma sociedade comunista baseada na sociedade da China, que não era industrial, era fundamentalmente agrária. Então ele dizia que a revolução deveria partir na China dos camponeses. O que o Pol Pot acabou interpretando é que uma sociedade comunista de fato deveria ser uma sociedade antimoderna. Todo traço de industrialização, ou de modernidade, ou de progresso, seria um traço de decadência. Seria necessário desenvolver uma sociedade fundamentalmente agrária, baseada em produção no campo, sem nenhum contato com qualquer forma de tecnologia, sem nenhum contato com qualquer forma de propriedade privada, de exploração financeira e qualquer coisa nesse tipo. E essas ideias vão começar a ganhar e ele vai acabar se tornando uma liderança de um grupo guerrilheiro chamado Khmer Vermelho, que vai derrubar a ditadura militar do Lô Non em 1975. Então a ditadura vai funcionar de 70 a 75, só vai alimentar uma guerra civil no país até que é o Khmer Vermelho que entra ao poder em 1975. Quando eles ascendem ao poder, eles falam que os Estados Unidos vai bombardear Phnom Penh, que as pessoas precisam sair da cidade, mas era tudo mentira. Na verdade, ele queria tirar todo mundo da cidade e levar todo mundo para o campo. Acaba com o sistema educacional do país. Isso aqui era uma escola, como eu falei, e acaba sendo transformado nessa prisão. E é uma enxada na mão de cada um, todo mundo produzindo em um sistema basicamente escravocrata. Então ele vai juntar uma engenharia social maluca com um trabalho escravo e muita violência, mas muita violência mesmo. O regime do Khmer Vermelho vai durar de 1975 até 1979 e vai proporcionar, basicamente, os cálculos são estimados 1,8 milhões de mortes aqui no Camboja. No final das contas, ele só conseguiu trazer o maior dos sofrimentos para o seu povo. Esse Pol Pot é um cara para você questionar Hannah Arendt quando ela fala da banalidade do mal, porque ele tinha traços de maníaco mesmo, de psicopatia muito sinistra. A forma como ele enxergava a imposição da lógica dessa sociedade totalmente agrária e a forma como, apesar das pessoas produzirem no campo, elas morriam muitas vezes pela violência, mas também de inanição, de tanto que elas passavam fome, a comida não era distribuída, é uma das coisas mais sinistras da história. A gente vai trazer algumas imagens aqui porque isso aqui se tornou, né, um campo de tortura e de exploração dos presos políticos. Então tem alguns quartos e alguns lugares que a gente vai trazer imagens detalhadas. Quero que vocês reparem numa coisa: o nome dos prisioneiros que está sempre dentro dos quartos e as camas deles, e aqui na frente a gente vai visitar ainda, tá aqui na janela, a foto de alguns desses prisioneiros políticos aqui do regime do Khmer Vermelho. Uma das torturas que aconteciam aqui eram encher jarros como esse de merda mesmo, de cocô, e amarrar a pessoa pelas mãos e mergulhar a cabeça dela dentro do jarro. Então, mais do que você proporcionar um afogamento da pessoa em água, por exemplo, que é um instrumento de tortura muito usado em vários lugares, aqui era em merda.
durante o regime do Khmer Vermelho, além das pessoas terem sido realocadas para o campo e forçadas a trabalhar por horas e horas seguidas, jornadas de pelo menos 12 horas por dia, com pouca alimentação, eles até formaram um slogan, né? O campo vai ser o seu caderno e a enxada vai ser a sua caneta. Você não precisa de escola, você não precisa de estudo, você não precisa de intelecto. As primeiras pessoas a serem mortas, e essas foram mortas sem entrevistas, sem interrogatórios, sem nada nesse sentido. Eles já eram considerados por si só inimigos do Estado. Qualquer pessoa que tivesse associação ao regime militar do Lol Non, e intelectuais, pessoas que tivessem algum tipo de formação maior, etc. Tanto que pós-Khmer Vermelho, o analfabetismo bateu níveis estratosféricos aqui, porque todo mundo que tinha um mínimo de formação foi imediatamente morto. E mais do que isso, por isso que eu tô falando que a gente tá tratando de alguém com um traço de psicopatia muito maluco. Ele matava a pessoa e, para não gerar a possibilidade de um sentimento de vingança, ele matava todos os familiares, inclusive as crianças, para que essas crianças não crescessem com desejo de vingança. Geralmente ele capturava bebês ou crianças em estado ainda de pré-formação, capturava, separava das mães e mandava para treinamentos militares, onde era feita toda uma lavagem cerebral em razão de odiar as influências imperialistas do Ocidente e idolatrar o sistema cambojano, além de toda uma preparação militar de armas, etc. Boa parte dos seus soldados eram crianças. Para mim, uma das coisas que deixa mais sinistro essa visita é uma ideia. A gente pode pensar em qualquer regime, dos mais atrozes que a gente puder pensar, qualquer um que você puder me mencionar, e eles têm uma particularidade, na maioria dos casos, é o ódio ao outro, né? Então, outra religião, outra etnia, outra posição política, mas é o outro, né? É o diferente. E aqui, supostamente, a ideia era proteger o Camboja do imperialismo e promover uma atrocidade tal qual o imperialismo produziria. Eu duvido que a ditadura militar teria sido tão menos violenta, mas para proteger o povo, proteger o país de uma ditadura, trouxeram uma ditadura tão sanguinária quanto. Então, isso me assusta profundamente, proteger o povo trazendo para ele opressão e violência. Bom, gente, fizemos alguns takes ali no museu porque a gente não queria espetacularizar a visita, né, pagar de lugar instagramável, mas só terminando o raciocínio, ali era a prisão S21, o principal lugar de comando do Khmer Vermelho, onde foram transferidos os prisioneiros, onde aconteciam as torturas. A gente visitou muitas dessas salas, a gente visitou algumas dessas prisões. Tem várias e várias fotos desses prisioneiros, que são pessoas que você vê pela expressão, assim, pessoas de expressão super inocentes, que estavam muito assustadas em alguns momentos, mães com filho no colo. É um dos regimes que realmente assustam aí a história da humanidade. Ele durou 4 anos e só em 4 anos ele já causou um estrago colossal na história do Camboja, e ele só vai acabar porque o exército vietnamita, depois da guerra do Vietnã, já sem preocupação com o exército americano, invade o Camboja e acaba com o regime, mas não com o Khmer Vermelho. Eles continuam como um grupo revolucionário que atua parecido com as Farc na Colômbia, por exemplo, né? Comete alguns atentados, etc., mas não tem mais o controle do país. De 79 a 89, o controle vai ficar nas mãos dos vietnamitas. Uma das coisas interessantes que a gente viu no museu é que alguns sobreviventes do regime, foram poucos que entraram ali e conseguiram sair com vida, mas que eles estão lá hoje. Eles vendem livros contando a sua história, alguns senhorzinhos que continuam, né, com a sua história de vida marcada por essa situação. Depois de 79, o conflito entre o Khmer e o Vietnã ficou muito acentuado durante um tempo. Os vietnamitas tomam o controle já em janeiro de 79 e ficam aqui até 89, transformando o Kampuchea Democrático, que era o título que o Khmer Vermelho dava para o país, para a República Popular Kampuchea,
e eles vão entrar num acordo de paz em 89, vão assinar um tratado na ONU em 91. Somente em 1993 que o Camboja retoma totalmente a sua autonomia, volta a ser o reino do Camboja, e o próprio Norodom Sihanouk, o rei que assumiu lá em 1953, volta ao poder exatamente 40 anos depois, como o membro da família real cambojana. Ele permanece no poder até 2004, eu mostrei para vocês que ele morreu em 2012, quase completando 100 anos, mas em 2004, por problemas de saúde, ele vai renunciar, já não estava mais aguentando o batidão, vai passar os seus últimos anos vivendo na China, tratando inclusive um câncer, e desde então, desde 2004, o filho dele, Norodom Sihamoni, é o rei do Camboja, o atual rei do Camboja. Beleza? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais da história do Camboja. Lógico, né? Uma passagem breve, mas tudo que a gente estudou, conseguiu visitar, a gente trouxe aqui para vocês. Então, se possível, se você puder curtir o vídeo, ajuda a gente demais. Comenta alguma coisa, comenta alguma pergunta. Para domingo que vem, estamos preparando uma live onde a gente convida todo mundo a estar presente, também fazer perguntas. A gente vai comentar um pouco sobre o nosso planejamento futuro. Agradeço quem assiste até aqui e convido todo mundo a continuar assistindo. Tem mais alguma coisa do Camboja vindo por aí, tá bom? Até o próximo vídeo.